possa nos abençoar, mas nessa linda noite, belíssima noite, a gente tem que agradecer a Deus por cada anoitecer, a cada manhã, e primeiramente a gente agradece pela oportunidade, né, da Fraternidade Espírita Abel Gomes, né, nos dá essa chance da gente estudar um pouquinho mais, e a gente vai estudando, vai aprendendo, e aos poucos colocando em prática no nosso dia a dia. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês o estudo desta noite. Peraí só um pouquinho. Vou deixar nessa versão aqui, que ela é melhor, só porque... Aí. Então, nós trouxemos hoje o tema solidão, estamos dando continuidade ao estudo do livro da Joana de Ângeles, que é o livro O Homem Integral. E eu gostaria que todos que estivessem aqui presentes podem, né, colocar suas opiniões. Eu não estou vendo a carinha de vocês, né? Então, assim, faça pergunta, que a gente vai participando, colaborando, que o estudo é importante a gente ter a nossa troca de ideias, e isso é muito enriquecedor, tá? Então, esse livro ele foi psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A gente está dando continuidade no estudo que fala sobre fatores de perturbação. O livro nos traz itens bastante atuais, tá? Porque esse livro já tem 20 anos, e a Joana, em outros livros, Joana de Ângeles, vem trazendo esse conhecimento para que nós possamos aprimorar a nossa vida. Nesses fatores de perturbação, nós começamos a falar um pouquinho da rotina e da ansiedade lá atrás, em julho. Depois a gente falou sobre o medo, né? A gente tem os 6 medos principais, que a gente chama de 6 medos básicos, que é medo da pobreza, da velhice, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém. Temos também o medo da doença e o medo da morte. Então, esses medos convivem com todos nós humanos, com todos aqui reencarnados, né, nesse planeta azul, e cada um desses medos, eles podem aparecer numa época da vida, em outras eles não se apresentam, mas, de certa forma, um deles acaba que a gente tem que conviver com esses medos que a gente traz dentro da gente. Daí tem também o medo da solidão. E no medo da solidão, né, a gente vai tratar na noite de hoje. E aí, o que acontece no medo da solidão? Vamos lá, só relembrar alguns conceitos para quem não esteve aqui na vez passada. Opa! A gente falou, então, lá da rotina, e uma frase, tá, que ficou muito marcado para a gente, só para a gente relembrar e a gente fechar o círculo desses fatores que nos perturbam. A rotina como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria, que a corrói e arrebenta. Disfarçado como segurança, por que como segurança? Porque as pessoas que não conseguem mudar ou pensar em algo diferente, falam assim, não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, porque aqui é seguro, né? Aqui é como se a gente construísse um navio de concreto, né? Mas assim, o navio ele foi feito o quê? Para ir para os mares. O navio foi feito justamente para navegar nas águas calmas e nas águas o que também? Nas águas movimentadas, agitadas, e só se faz um bom marinheiro quando ele realmente o quê? Atravessa com o navio nesse tipo de cenário. Então, o que ocorre? A rotina, ela emperra o carro do progresso social, faz o quê? Uma automatização da mente, e isso cede o quê? O campo do mesmismo, cansador e deprimente. Porque fica fazendo a mesma coisa, a vida fica sem cor, a vida fica ali fazendo a mesma coisa, e a pessoa achando que aquilo é, ó, beleza, mas não é. Então, a rotina, temos que tomar cuidado com ela para verificarmos se ela não está disfarçada como essa segurança. A ansiedade, o que ficou marcado para a gente quando nós falamos sobre a ansiedade é, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica,
Insônia, quase ninguém tem problema de insônia. O clima de ansiedade torna-se o quê? Um estado patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Então, a gente sabe, né, que, por exemplo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e todos nós temos que conviver com essa ansiedade no nosso dia a dia. Mas Joana nos traz que é muito comum a gente ter aquela ansiedade em manifestações naturais que a gente chama de aceitável. Quando, por exemplo, a gente aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta de algum teste que a gente fez, então isso realmente é compreensível. Então, o que que ocorre? A gente tem que pensar numa atitude de equilibrar a expectativa. E agora vem o medo. Quando a gente falou sobre o medo é o fator dissolvente, tá? Que corrompe o que? A organização psíquica do homem. E esse medo, principalmente esses 6 medos básicos da humanidade que a gente comentou no estudo, ele também predispõe o quê? Por somatização. Então, gera uma série de enfermidades diversas que aguardam o quê? Uma específica terapêutica. E a Joana de Ângeles, ela tem muito gabarito para nos ajudar, vários livros que estão à disposição para que a gente possa melhorar e aproveitar o nosso momento atual. Alguém gostaria de falar alguma coisa que até esse momento a gente só relembrou um pouquinho rotina, ansiedade e medo? Eu posso continuar? Tá tranquilo, Paty, por mim pode continuar. Obrigada, meu bem, muito obrigada. Conto com a participação de todo mundo. Uhum. E aí, a grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor, principalmente o amor a si mesmo, ao próximo e a Deus, pois quando ama, o ser enriquece-se de coragem. Isso daqui vale muito, tá? Para todos nós que somos espíritas, que somos cristãos. Por quê? Porque o amor a si mesmo evita, por exemplo, o suicídio. Porque o que é o suicídio? É quando a pessoa passa assim a desamar. Então, não ocorre o quê? Aquele amor próprio. Então, a autoestima fica o quê? Na baixa estima. E o mais importante, essa frase aqui, gente, ela para mim, ela me mostra muito porque o caminho seguro a ser seguido. Por quê? Porque precisamos de nos enriquecermos de coragem. Porque o amanhã a gente não sabe, é uma caixinha de surpresa. Então, como fazer para vencer os nossos desafios, vencer os nossos medos, amando a si mesmo, a Deus e ao próximo? E aí, chegamos na solidão, que é o capítulo de hoje. E na solidão, a gente vai partir de uma pergunta do Livro dos Espíritos, tá? É a questão 767 da Lei de Sociedade. Nesse item, eles vão falar da necessidade... Gente, tá cheio de bichinho aqui em casa. Tem bicho no meu cabelo, tem bicho para todo lado. Não sei se na casa de vocês também tem esses bichinhos. Bicho no cabelo, bicho voando. Mas vamos lá. Necessidade da vida social. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? Eu gostaria de ouvir se alguém aí tem alguma resposta para essa pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver os estudiosos, se alguém lembra. Vou repetir, hein? Repete, por favor. Isso, a questão é 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Patrícia, eu acho que ele não é produtivo, não, né? Porque os nossos testes são com a convivência com o próximo, né? Isso. Se a gente não tiver no embate, a gente não sai do zero. Não sai. Né? Não sei se a resposta é essa, mas o meu pensamento. Já que eu estou falando, voltando um tiquinho ao medo, eu fiquei com vontade de falar, mas você já tinha passado para frente. Não, você citou dois itens aí que realmente preocupam muita gente, né? Que é a doença e a velhice, sabe? Sim. Porque a minha família está toda assim, no nível de... Meus irmãos, né?
Eu tenho 9 irmãos ainda, então é tudo assim, na faixa de 50, 60, 70. Então, cada hora é um problema de um lado, sabe? Aí aquilo vai dando assim uma paura na gente, sabe? Eu falo assim, puxa vida, a gente tem que se preparar melhor para esse tempo, que é um tempo que Deus deu porque nós estamos tendo condição de viver mais um tiquinho, né? Exato. Mas é muito preocupante, sabe? Da dependência, da falta de condições, né? Assim, físicas, emocionais, né? Isso é muito preocupante. Exatamente. A gente está convivendo também na nossa família, né, com uma pessoa, né, bastante debilitada, que é o meu sogro, né, a quem a gente adora de coração, e realmente, assim, não é fácil, e a gente tem que ter muita fé em Deus mesmo, para a gente se unir, e unir, como você falou, né, essa preparação psicológica, e nos unirmos para vencer, né, a cada desafio que nos é colocado aí no trajeto, né? E as limitações, né, Patrícia? Exatamente. Porque essa idade, mesmo que você não queira, a limitação aparece. Hoje você está bem, amanhã você não está. Exatamente, é um alto e baixo. Exatamente. É complicado, viu? Nem falo. Mas é o que eu comento, né? O fato do homem viver mais acaba que várias doenças que não tinham no século passado, no século retrasado, elas não existiam porque o homem, uns poucos, 50 e poucos anos, morria. Né? Então, morria-se muito cedo. Hoje, a expectativa de vida está cada vez maior. E para as mulheres, mais ainda do que os homens. Eu brinco muito com o Jair, sabe? Que eu falo com ele, Jair, eu só quero viver, ficar bem velhinha, igual você. Só se igual você. Você fica rindo. Igual o seu Jair, né? Porque é só assim que vale a pena, né? Exatamente. Mas aí, respondendo à pergunta, tá? Exatamente isso que a Dulcineia comentou, né? Vou repetir a pergunta para a gente já ler a resposta nesse momento. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, o homem ele é um ser gregário por natureza, ele foi criado para quê? Viver em grupo, viver em sociedade, viver em bando. E é interessante porque todos nós, de certa forma, a gente tem o nosso bando. Tem um bando, não, mesmo dentro da escola, lá de pequenininho já tem aquele grupinho de afinidade, vai ficando maior, tem outro grupo, participa do grupo da empresa, no grupo da igreja. Então, nós nos procuramos, principalmente quando a gente tem essas ideias similares. Então, sim, o isolamento existencial ele não oferece nada, né? Ele realmente não é uma forma de evolução, muito pelo contrário. E no passado, às vezes, procurava-se muito, né? Eu vou me retirar, vou viver sozinho, e assim, vai perder reencarnação. Né? O Sr. Jair já contou algum caso assim, né? Que realmente perde a reencarnação. Por quê? Porque na convivência com o outro que a gente melhora. Isso é bastante importante para a gente lembrar que viver sozinho não é o caminho, que essa interação que a gente tem com o outro, essa troca, essa vivência é que faz a gente crescer. E é interessante porque quando nós nos relacionamos, quando nós vemos, por exemplo, falei aqui do medo da crítica. Todos nós temos medo da crítica em maior ou menor grau. Mas é justamente quando a gente critica o outro que a gente se vê. É que a gente só vê no outro o que a gente tem dentro da gente. Então, é uma forma de reflexão para nós mesmos. E aí a gente vê que a vida social ela é a valiosa conquista do processo de aprimoramento da criatura humana na sucessão dos tempos. Então, todos nós teremos essa necessidade da vida social. Temos também a questão, que é a questão 768 do Livro dos Espíritos, que vai complementar esse raciocínio, que nos diz o seguinte. Ela saiu daqui. A 768 é assim. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E aí eu já vou responder que o homem ele tem que progredir. E insulado, sozinho, isolado, isso não é possível.
por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece. Olha que interessante, gente. E estiola, ou seja, não adianta fugir. Não adianta fugir da raia. A gente tem que se unir e crescer no convívio com os outros. E todos nós sabemos, a Dulcineia comentou aqui, principalmente no relacionamento familiar, é o que a gente tem maior dificuldade. Por quê? Por ficarmos mais próximos. A gente sabe que durante a pandemia, os bichinhos, quantas dificuldades a gente passou por ficar muito próximo e a gente não saber respeitar o outro, e cada um tem sua forma. Tem um que fica mais alegre, tem um que um dia está mais triste, um dia está radiante, e assim é a vida. A gente vai se unindo para caminharmos juntos. E isso é... Oi. Ô, Paty, eu posso fazer um comentário? Pode, deve. Uhum. É engraçado que esse tema sobre solidão, né? A gente tem uma tendência muito grande de reclamar das pessoas. Não, uma pessoa é difícil, mas minha família, mas o meu amigo. A gente eu tenho uma frase que eu brinco com as minhas amigas, né? Que ser humano é uma questão complexa, um bicho complexo. Mas como que a gente precisa do ser humano, né? Como que a gente precisa de ter essa convivência com as pessoas para a gente melhorar, para a gente ter essa parceria, né, de evoluir em grupo, né, acho que a gente precisa disso. E é engraçado que, às vezes, a gente sempre vai para atribuir, assim, para o outro, e é clichê, mas é verdade, né, sendo que, às vezes, a gente está apontando coisas que temos em nós mesmos, né, aconteceu uma situação que eu estava apontando muito para o outro, e quando eu refleti, eu falei assim, gente, não é que eu tinha minha parcela também? Acho que o outro é um ótimo termômetro, né? Exatamente, exatamente. Se a gente aproveitar essas dicas que o outro nos dá, e a gente vai raciocinando, que é isso que é interessante, a fé raciocinada, o que a gente pode tirar de lição desses relacionamentos. E às vezes uma frase, uma postura, e isso me fez lembrar também como que antigamente nas empresas tinha muito aquela questão assim, né? Nossa, o fulano fez um trabalho, e hoje não é assim. Eu sempre comento isso. Hoje o trabalho é de time, é de equipe. São um grupo de pessoas realizando o trabalho, é um grupo de pessoas se unindo para que aquele trabalho seja o quê? Realizado da melhor forma possível. E é interessante que hoje a gente vê o quê? Os baby boomers, né, que foi na época que eu nasci, convivendo o quê? Com a geração X, geração Z e com os milênios, que são os que nasceram depois dos anos 2000. E a gente tem o quê? Que se aceitar, a gente tem que trabalhar. E é muito engraçado, porque a gente conversa com os meninos hoje, que tem a contratada mais nova tem 21 anos. Aí a gente trabalha com pessoas com 70. E assim, na reunião, há conflitos, e a gente vai ter que fazer a gestão desses conflitos, né? Então, vamos lá. Passando para o próximo slide. Aí, o que a Joana coloca para a gente? Que começa a aparecer distúrbios de comportamento. Nesses distúrbios de comportamento, só um momentinho. Ô, mãe, pode fechar a porta para mim? Fecha a porta para mim, que me atrapalha. Opa, eu só voltei aqui sem querer. Oh, desculpa, gente. Tá passando para vocês? Não, acho que travou. Travou, né? Peraí. Acho que deu uma travada. Peraí. Agora tá passando. Agora tá, né? Obrigada. Aí a gente vai verificar os distúrbios de comportamento que aparecem o quê? Nessas relações. Um dos distúrbios que a Joana trouxe para nós é aquele mecanismo de preciso do outro como mecanismo de afirmação pessoal. Então, a gente só vai ser feliz se realmente tiver ali alguém do lado, né? E isso a gente começa a substituir o quê? Ao invés da gente se amar, a gente precisa do outro para que a gente se ame, tá? Ela coloca o outro ponto também, são quando a gente tem, vamos supor, pessoas que têm dificuldade, enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias. Porque olha que interessante, igual a Luísa acabou de falar,
Ah, o fulano é assim, o Beltrano é de outro jeito, um pensa do outro jeito, mas olha só, quando a gente vai expor as nossas ideias, o outro pensa igual a gente? O outro teve vivências igual às que nós tivemos? Então, na construção, e é isso que é interessante quando a gente tem um trabalho em conjunto, tá? Seja o trabalho voluntário, seja um outro tipo de trabalho, as ideias elas vão vir sob diferentes perspectivas, diferentes óticas, porque cada um vai ter uma ideia diferente. E é aí que a gente cresce. Aí que tem um crescimento, eu sempre falo que o trabalho de equipe é assim, 1 mais 1 é muito maior que 2. 10 pessoas de um lado, mais 10 pessoas do outro, é muito maior a potência desse grupo do que 20 pessoas. Por isso que o trabalho, ele é muito potencializado quando as pessoas se unem num objetivo comum. E aí a gente vai observar o quê? Para que nós possamos fazer esse trabalho, sair, tá, da solidão que a gente se coloca, porque a gente não consegue se relacionar, porque o outro não consegue fazer esse intercâmbio de ideias da forma que a gente espera. A gente precisa ter uma abertura emocional, uma convivência saudável. Para quê? Para abrir o nosso olhar, abrir a nossa mente e tentar se posicionar no lugar do outro para a gente melhorar o quê? A visão de determinado problema. E aí a gente pode verificar, eu adoro, gente, essa figurinha, porque essa figurinha é um desenho que está no chão. Aí o que está do lado esquerdo, o homenzinho, ele vê o quê? O número 6. O homenzinho que está do lado direito, ele vê qual número? 9. E aí, gente, o que a gente faz? Luísa, o que a gente faz quando a gente está em situação dessa? Porque os dois estão certos, e aí? Paty, agora que são elas, né? Agora que são elas. Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Tem uma coisa na psicologia que eu gosto muito, é que quando a gente está em conflitos de ideias, que sempre vai acontecer, né? É o que você falou, cada um tem a sua visão, experiência de vida, é o diálogo, né? A gente estará aberto ao diálogo não para ganhar o argumento, mas para entender também o lado do outro, né? Aham. Exatamente. E aí, por isso que eu comentei aquela hora, se a gente conseguir colocar no lugar do outro, e até nessa hora é muito importante a gente aprender a ouvir, e ouvir com atenção, sem tirar assim, porque às vezes a gente ouve e a gente já está formulando a próxima pergunta, mas não, ouvir, ser neutro e tentar compreender o outro, sobre a ótica do outro. Porque a gente vê essa figurinha aqui, não há certo nem errado, os dois estão certos. Né? Mas sobre a ótica do outro, um vai falar que o outro está errado, né? E se a gente quer realmente alcançar a evolução, nós vamos ter que conviver, todos nós, em qualquer grupo que nós estejamos inseridos, em qualquer família, durante as várias reencarnações, a gente vai ter que aprender, crescer, criar um comportamento tal que a gente conviva o quê? Em paz e principalmente em harmonia íntima. E aí a gente pode observar que, em relação à solidão, tem uns que se afastam por livre opção. Aí eu quero ficar sozinho mesmo e escolhe ficar lá sozinho. Tem aqueles que se consideram marginalizados. Eu não faço parte desse grupo. Isso às vezes acontece em muitos cenários, né? Seja dentro da família, na empresa, na fraternidade, aquele que senta no cantinho, fica ali, ele entra mudo e sai calado. E tem aqueles que naturalmente são deixados à distância. Por quê? Porque a sociedade, ela meio que coloca, tá, um padrão. E às vezes o que sai do padrão, tá? Gente, é só um exemplo, mas esse é aquele o gordinho da turma, ele não é convidado para participar do jogo de educação física porque ele é gordinho, não vou ganhar um jogo. Essas pessoas têm dificuldade e sentem muita solidão, porque eles são deixados à distância, à mercê. E a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade extremamente competitiva. E se a gente for ver, nós como pais, os filhos na fase estudantil, o que a gente fala? Não, você tem que ser o melhor. Não, você tem que estudar porque tem que tirar nota boa. E acaba, gente, que a regra do jogo é essa. Para a gente
galgar algo melhor, a gente tem que se preparar, temos que participar dessa competição, porque não há muito uma outra forma de sair dentro dela, mas a gente tem que lembrar que existe o outro. E, às vezes, nós não estamos tendo tempo para quê? Para o outro, né? Para a gente conversar, para a gente poder cuidar do outro, para a gente fazer o trabalho, por exemplo, da nossa fraternidade, né? Quantas pessoas que não têm tempo, né? Às vezes, alguns me contam que, não, fulano falou que vai vir, mas agora ele não está com tempo, o outro também não está com tempo. Então, gente, se todo mundo realmente ficar sem tempo, a fraternidade vai acabar. Porque todos nós é um trabalho de doação, é um trabalho voluntário, e nós é que ganhamos com isso, porque a gente aprende um com o outro nessa atividade, que a gente se coloca, que a gente se dispõe para servir o quê? O próximo, que é esse o nosso objetivo da fraternidade. E aí nós podemos observar que todo mundo busca o quê? O triunfo, né? E acaba que alguns ficam na solidão porque não recebem o respeito, consideração. Tem aqueles que, nossa senhora, tem que chamar ele de doutor, não, esse é o doutor fulano, né? E tem aqueles que não concedem apoio ao próximo, né? Então, esse aí, ele fica, lá no canto mesmo, ele não quer se envolver, ele não quer se doar. E isso a gente tem que lembrar que o amparo ao próximo nos mostra que o nosso problema, o nosso conflito, ele acaba sendo deixado de lado durante essas atividades. E aí a gente pode até lembrar de um caso aqui, de uma menina. Essa menininha, ela estudava no colégio aqui em BH, e aí uma professora, que era professora não era do colégio, tá? Era uma professora que dava aula particular, perguntou para essa menininha, que ela tinha 12 anos, disse, minha filha, mas que horas que você tem para você brincar, para você conversar com as suas amiguinhas aqui do prédio? Ela morava no prédio, numa determinada região, e aí ela falou assim, não, mas eu não tenho tempo, né? Eu não posso brincar. Eu falei assim, mas por que não? Não, minha mãe falou que para eu ter muito sucesso na vida, que eu tenho que estudar. Então, a vida da menina é o seguinte, ela ia para o colégio de manhã, tinha aula de 7 às 11, ia para casa, almoçava, e tipo de 1 às 5 da tarde, gente, a menina tinha todas as aulas possíveis com essa professora particular. E o que é isso, gente? A menina só ficava sozinha, ela não se relacionava, ela só ficava estudando, achando que aquilo ali, conforme a mãe dela, era o melhor. Aí, o que começou a ocorrer? Essa menina começou a ter problemas psicológicos. De quê? De relacionamento. E todos nós sabemos hoje que o relacionamento, o aprender a conviver, e principalmente nessa fase, né, da adolescência, ele é extremamente importante. E aí, o que ocorreu? A menina estava querendo se suicidar, porque ela não aguentava mais. Ela achava a vida dela uma tristeza. Então, como nós temos que tomar cuidado com o que a gente coloca de triunfo, de sucesso, né? Que realmente, assim, nossa, tem que fazer isso, tem que trabalhar, Então, temos que pensar bastante o caminho que a gente toma. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Algum exemplo, alguma lembrança de algum fato? Não? Então, tá. Aí, olha só o que tem ocorrido na atualidade, né? A gente tem o que a gente chama a mídia, a gente verifica a cada momento, a cada segundo, a gente tem torpedos, né? Toda hora. A mídia vai o quê? Exalta os triunfadores de agora, louva os grupos vitoriosos, né? E se a gente observar, começa essas pessoas que a mídia vai levantando e vai colocando aí como nossos heróis, isso começa a ter o quê? Um idealismo muito forte, principalmente nas crianças, principalmente nos adolescentes. E essas pessoas, elas às vezes não têm valores intelecto-morais. Tem uma coisa interessante que, se a gente observar nos programas de entrevistas, assim, sem ser ligados à religião, eles nem falam de Deus.
né? Só fala o quê? Vem de imagem, vem de ilusões. E essas ilusões, elas mudam rapidamente. Aí aqui eu até coloquei aqui uma coisa para lembrar. Eu me recordo que na década, por exemplo, de 80, 90, quem é um pouquinho de idade mais avançada vai lembrar que o chique era o quê? Era fazer permanente no cabelo e retirar os peitos, né? Era aquela imagem que era vendida naquela época. Depois dos anos 2000, o que passou? Passou a ter cabelo lambidinho, né? Fazer lá alisamento e colocar o silicone nas mamas. Agora não, agora virou a moda da harmonização facial, encher o rosto de botox. Então, assim, é a escolha de cada um, mas isso são ilusões. E isso não enche o quê? A alma. Isso são figuras que passam e mudam. Você vê que a cada década vai mudando essa imagem. E muitas pessoas são escravas dessa vaidade. E veja que mostrar o que tem por fora, né? Então, a pessoa mostra o que tem por fora, mas e o que está por dentro? O que realmente estão sentindo? Aí sim, a dificuldade é muito grande. A gente tem achei bonitinho isso daqui, né? O homem e a mulher, aí ele começa a pensar lá assim, nossa, que gata, né? Pena que ela não é para namorar, né? Pelo jeitão dela ali, né? Isso aqui eu achei interessante. Aí ele vai e fala, e aí, gata, a fim de um rolo sem compromisso? Já estou até te amando. Aí ela vai, Deus grego, queria um namorado desses. Eu também te amo, gato, mas só se for beijo, sexo e tchau. Então, hoje, gente, os relacionamentos não têm o quê? Compromisso. Os relacionamentos são fúteis. A grande maioria deles, gente, tem exceção? Sim, tem muita exceção. Mas hoje eles se amam muito rapidamente, se odeiam muito rapidamente, e isso traz psicologicamente problemas gravíssimos, que às vezes só a terapêutica espírita e a terapêutica psicológica que pode ajudar. E tratam as pessoas como se fossem o quê? Descartáveis. E neste meio, neste cenário que a gente está colocando aqui, o que ocorre como consequência? Bem, eu tenho medo de relacionar, estou passando por um momento dificílimo, íntimo, aí a pessoa começa a se afastar e a pessoa fica cada vez mais ali no seu mundinho, na sua solidão. E o homem não é para isso, a gente acabou de ver que o homem, ele existe para quê? É um ser gregário e ele cresce no relacionamento com o outro. E aí, dentro desse cenário, que é o homem sim ideal, o homem mumifica-se e diante disso, tudo que a mídia se coloca, nossa, eu só sou feliz se for a fulana tal, a blogueira tal, eu só sou feliz se for o rapaz mais fortinho tal. Se o adolescente, né? Vou falar o adolescente, que é uma fase muito importante, né? Que a gente tem na vida, se ele não se enquadra dentro daquele padrão, ele considera-se o quê? Um fracassado. Aí ele recua para a solidão. E aí o ideal é o quê? É a gente nos darmos a vital importância. Joana de Ângeles nos traz que essa vital importância é assim como o ar que nós respiramos, que a gente se dê a devida importância. Todos nós somos importantes e cada um de nós que estamos aqui na reunião, cada um tem o seu biotipo. Um é loiro, um é moreno, um é magrinho, um é gordinho, um tem mais bumbum, outro é desbundado, tal. Gente, não há certo nem errado. Cada um é cada um. E aí, o que pode chegar de um processo de solidão? Vir uma fuga, tá? Que pode chegar no suicídio. E aí começa o desprezo por si, né? Tem esse comportamento social que, se eu não for aceito, né? Porque para eu ter triunfo e sucesso, eu tenho que ser aceito. E aí a gente quer o quê? Ser cercado de sorriso, cercado de gente ao nosso lado. Mas tá, essas pessoas que estão cercadas, elas são sinceras ou não? Eu conheço um caso que a família era muito cercada por várias pessoas de todas as idades, mas sabe por quê? Porque dava as melhores festas, tinha uma condição social e financeira muito boa, aí todo mundo queria estar perto.
Mas depois que essa família ficou sem recursos materiais e financeiros, não tinha mais as pompas, as festas, pergunta se os amigos estavam lá perto da família. Sumiram. Então, isso serve muito para a gente de reflexão nesse momento. Então, a gente tem que balancear e procurar relacionar com aqueles que têm o quê? Sentimentos sinceros. E a gente não tem que ter medo, igual a Joana coloca, de ser deixado no plano secundário, né? Para não ter para onde ir, não ter com quem conversar. O mais importante é o quê? É o relacionamento saudável e como está nós em relação a nós mesmos, ao autoconhecimento. É terrível que ela traz para a gente a preocupação para ser visto, para ser comentado, para ser fotografado, para vender saúde, mas isso é fictício. Se a gente pegar, por exemplo, a rede social, a maioria das fotos que vão estar lá, gente, as pessoas, nossa, estão viajando, as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão felizes, é um sucesso, um triunfo. Pergunta, isso é verdade, gente? Nós acreditamos em tudo aquilo ali? O que vocês acham? Vamos lá colaborar. Ninguém? Bate, com certeza não, né? Porque na rede social a gente vê todo mundo bonito, feliz. A gente tava falando isso da mocidade. Uhum. Nossa, assim, entra em contradição porque é um padrão inatingível, né? Lá a gente tem filtros, lá a gente tem inúmeros recursos, então aquilo tudo que a gente vê é fictício, é engraçado, né? Exatamente, e é importante, isso é muito importante, né, ser tratado na mocidade, com as crianças, porque aquilo realmente é falso, aquilo não existe. Então, essa conquista desse triunfo que é colocado, isso aí realmente é fake, e a falta de tudo isso daí produz o quê? Essa solidão. E aí, interessante, eu lembrei de um caso que eu até contei aqui em casa, tem uma blogueira que ela tem um fotógrafo, tá? E essa blogueira, ela ia para uma cirurgia. E aí, o fotógrafo foi acompanhá-la na cirurgia para ela mostrar, olha, gente, estou aqui no hospital, vou fazer cirurgia, né? E estava lá, tudo esperando o momento da cirurgia, né? Deu entrada no hospital. E assim, o fotógrafo, né, estava esperando alguém da família dela para acompanhar a menina, né? Porque, afinal de contas, alguém da família deveria estar com a menina no hospital. Isso aqui em BH. E aí, nada, né? Aí a menina entrou para a cirurgia. O que aconteceu, gente? O fotógrafo teve que ficar lá. Ninguém da família apareceu. Olha a solidão para essa menina. Ninguém. Aí, conclusão, a menina saiu da sala de cirurgia, foi para o quarto. Quem que teve que ficar no quarto? O fotógrafo. Ele que teve que ficar com ela, porque ninguém da família estava preocupado com ela. Olha que tristeza, gente. Mas eu não lembro, ainda bem que eu nem lembro o nome da menina, mas assim, se vocês pegarem as fotos da menina, vocês assim, nossa, essa menina é bonita demais, que realmente é bonita, rica, vai para qualquer lugar do mundo, que tem muita grana, mas sofre de quê? De solidão, da profunda solidão, de não ter ninguém que realmente acompanhe ela. E aí começa o quê? Essa psiconeurose de autodestruição. Por quê? Porque esse mundo aí real é uma vida fantasiosa, esconde o caráter legítimo e bem como o quê? As aspirações do ser. E aí, o que acontece na ausência do aplauso? Começa a amargura. E aí começa a vir uma série de problemas decorrentes dessa ausência do aplauso, de não estar na mídia, de não estar ali realmente focado no momento, principalmente nas redes sociais. E aí a gente tem o quê? Que ela colocou para a gente, a Joana de Ângeles. A gente tem uma ânsia enorme para quê? Para ser amado. Mas ela colocou uma coisa tão interessante, todos querem ser amados, mas ninguém se esforça para conquistar o amor e amar. E a gente trata o outro como objeto de prazer
E ainda mascara isso de quê? De afetividade. Então, é muito crítico isso daqui, gente, que a gente está falando de sentimento, de pensamento, são questões relacionadas que todos nós temos esse momento de solidão. E a gente tem que nos perguntar, o que fazer nesse momento de solidão? Como que a gente se sente nesses momentos de solidão? Ou será que a gente consegue se encontrar nesse momento de solidão? Joana nos coloca que a dificuldade, o medo que a gente tem da solidão é porque a gente não consegue se reencontrar. A gente tem dificuldade de se reencontrar. Por isso, tanto medo da solidão. E aí, ela coloca que esse medo da solidão é uma demonstração caótica de instabilidade emocional do homem e, paralelamente, ele perde o quê? O rumo e o equilíbrio. Então, a solidão perturba a humanidade, várias pessoas, ocasionando principalmente a estabilidade emocional. E aí tem uma coisa interessante que tem um teólogo alemão, só vou lembrar o nome dele aqui, um momentinho. Ele chama Paul Tillich. Esse teólogo alemão, mais ou menos em 1886 que ele nasceu, ele foi o primeiro a criar a palavra solitude, para poder diferenciar de solidão. Então, o que é solitude? Solitude é a pessoa também está sozinha, mas ela está sentindo glória em estar sozinha. Significa o quê? Escolher ser sozinho e ser feliz com essa escolha. E a solidão já é algo que é ser solitário e significa estar sozinho, mas não por escolha. Então, a gente pode observar que a gente vai sempre ouvir isso, né? Falar da solitude. Então, a solitude são aquelas pessoas que vivem sozinhas, estão felizes com elas mesmas. E a Joana nos traz o quê? Que a solitude, a pessoa consegue reencontrar e se enxergar. E conviver bem com ela mesma, com o coração tranquilo, a alma tranquila. E aí a gente vai verificar que essa solidão saudável, tá? Que ela coloca assim, que a gente tem a palavra solitude para essa solidão saudável, é aquele momento de silêncio e principalmente de autoaprimoramento. É um isolamento espontâneo e ela até nos coloca que nós deveríamos ter todos os dias para a gente fazer o quê? Refletir, para ser um momento de estudo, para a gente fazer a revisão dos conceitos nossos perante a vida e buscar o quê? A paz interior. A gente só consegue fazer isso aqui no silêncio e nesse momento de isolamento espontâneo. E aí pergunto para cada um de nós, não precisa responder não, mas nós estamos tendo um tempinho para nós mesmos para fazer essas reflexões? Para auto-aprimorar a nós mesmos? A refletir se a vida está legal, não está legal, o que a gente pode mudar? É interessante, né, essa reflexão. Alguém gostaria de complementar? Não? Então, vamos lá. E aí, o que ocorre? O sucesso, como essa forma, né, de felicidade mágica, ele é um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. E aí, todos nós e vários aí adolescentes, crianças, querem ser o quê? Famosos. A gente vê campeões de bilheteria, de shows, de rádio, de TV, de cinema. A gente vê o rei do esporte. Nossa, eu quero ser aquele jogador quando eu crescer. Tem aqueles astros invejados, famosos, que eles vivem de quê, gente? Eles vivem rodeados de fanáticos e apaixonados. São os caras malucos que ficam seguindo, perseguindo, e a maioria deles, gente, sofrem de quê? De solidão. Teve certa feita uma entrevista com a Whitney Houston, e ela falou o seguinte: olha, eu posso ir para qualquer lugar do mundo,
Eu não tenho noção do tanto de dinheiro, de dólares, que a minha conta corrente está aumentando a cada hora. Eu tenho acesso a qualquer desejo que eu tiver, eu tenho acesso e posso fazer. Só que vocês não sabem o que a gente vive atrás das cortinas. A solidão nos hotéis, a solidão dentro de casa. E aí, o que ela começou a se envolver? Whitney Houston, gente, né? Que tem uma voz maravilhosa. Aí começa a drogadição. Foi a forma que ela encontrou para tentar o quê? Se aguentar nesses momentos de... Oi. Mas isso ocorre muito, mas a questão, às vezes, igual você falou, mas se ela saísse na rua também, estaria cercada de gente, né? Uhum. Às vezes é de carinho, mas é diferente, né? O processo é com ela mesmo, né? Igual você falou, da solitude. Exatamente. E isso é interessante, que eu ia falar muito sobre isso aqui no finalzinho. Não quer dizer que a gente está cercado também de pessoas ao nosso lado, que a gente não se sinta na solidão. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente se conhecer. Ela coloca muito essa questão do autoconhecimento. Para quê? Para nos livrarmos dessa solidão, porque essa solidão nos leva para um caminho de quê? De desistir da vida. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, de astros, né? Aqui só a figurinha deles, mas eles infelizmente se suicidaram há pouco tempo, né? A gente vê que esquiadora, apresentadora de rádio, comediante, e eles desistiram da vida. Aí, se a gente for observar, é contraditório. Eles fizeram de tudo para ser famosos. Aí, quando é famoso, tem dinheiro, tem tudo. Aí, o que acontece? A solidão, o medo, o vazio existencial. E aí, a gente pode observar que eles começam o quê? Com os vícios, com os tóxicos. E aí, tudo isso, gente, comprova o quanto que eles são tristes e solitários. São poucos, gente, aqueles que realmente acreditam em Deus, que fazem um trabalho voluntário. Tem vários, sim, que fazem bastante trabalhos sociais e auxiliam o próximo, porque eles têm condição de fazer isso. Eles estão numa posição que podem se movimentar a favor do próximo. Então, tem uns que aproveitam, outros não. Então, veja que a neurose da solidão é doença contemporânea, que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. Então, ela é uma doença que realmente está atingindo a sociedade como um todo. Na pandemia, atingiu mais ainda, e a gente tem que lembrar quais são os nossos valores morais, o que vamos fazer para nos tratarmos. Hoje a gente tem aí toda a questão da psicologia que pode nos auxiliar. Eu estava ouvindo um dia o estudo que há vou colocar aí, 120 anos atrás, gente, não tinha psicólogo, não tinha apoio, não tinha recurso. O que tinha, às vezes, era o padre da igreja que ia conversar, que ia orientar, mas não tinha toda essa forma de conhecimento para tratar as pessoas que precisam realmente serem tratadas. E hoje, a gente vê que nunca na humanidade, gente, e é tão contraditório, né? Nunca, por exemplo, se tomou tanto remédio para dormir, né? Imagina, dormir, que é algo tão natural do ser humano, e há vários remédios que são vendidos para quê? Porque o vazio não consegue, é um processo aí bem complexo que todos nós estamos passando nessa sociedade contemporânea que a gente está vivendo. E antidepressivo também. E antidepressivo também, exatamente. E aí, mas Joana de Ângeles traz nesse próprio livro, né? Então, qual o antídoto para a solidão? O que nós podemos fazer? Tá? Eu vou ler esse trecho, eu coloquei aqui na íntegra, tá? É o quê? Resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria
cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alarga-se-ia o quê? A esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. Que os desafios naturais, eles vão vir, é da vida. Mas, para que a gente possa inocular a coragem para a gente passar por esses desafios, que a gente possa fazer este trabalho que a Joana está colocando aqui, em favor do próximo. E ela coloca aqui num trecho, não, esse aqui foi do Amigos de Chico Xavier. Não dê tempo às lamentações, meia hora de trabalho no auxílio ao próximo, muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Aqui foi André Luiz que trouxe isso para a gente. E Emmanuel traz este texto para nós. Auxilia e auxiliar-se-te-á. Ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo. Abençoa o próximo e teus caminhos se farão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando aos outros, e o céu te ajudará. Então, aqui a gente vai fazer o encerramento desse momento de reflexão de hoje. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer complementar o estudo da noite de hoje. Ô, Paty, quando você estava falando sobre tirar tempo para reflexão, né? A gente vai entrando naquela onda da correria do dia a dia e não tira. E está pensando na importância que são as palestras nesse sentido para a gente, né? Às vezes a gente se auto-boicota de não ouvir, e são momentos que, além de auto-reflexão sobre a nossa conduta diante do Evangelho, né? E se a gente não faz isso, ou estudando para fazer a palestra, ou mesmo escutando, participando da palestra, a gente perde essa oportunidade também, é menos uma, né? Porque eu creio que não é todo mundo que acaba fazendo essa parada mais reflexiva, mais até mesmo de afins do corpo também, né? De sintonia com si mesmo, respiração, igual você já propôs. Exatamente. Esse momento de reflexão e do próprio estudo, a gente vai encontrando e nos fortalecendo, né, no rumo, nas melhores... porque, assim, gente, é uma bênção que a gente tem de ter esses espíritos que nos trazem um conhecimento, uma oportunidade maravilhosa da gente ter o quê? A nossa fé raciocinada, da gente compreender. E, realmente, se a gente conseguir, né, guardar alguns ensinamentos, colocando em prática, e o mais importante é a gente lembrar de se olhar no espelho e conversarmos conosco mesmo. E aí? O que há de especial em nós mesmos? O que nós podemos fazer diferente? Porque o poder de decisão está na nossa mão. O outro não decide para mim. Quem decide sou eu. Se eu fiz isso, porque eu quis, não foi o outro. E a decisão, ela fala muito isso, a decisão está o quê? Na nossa mão. Eu ia até ler aqui um trechinho do livro, até do Divaldo também, Momentos de Decisão, mas tem uma frase aqui que me marcou muito, do autoauxílio, porque ela fala muito para a gente poder nos amarmos, mantermos a nossa autoestima, mas ela coloca assim, ó: não se trata de construir aparência, tampouco exercício para a técnica da simulação, né? Que a gente não quer simular nada. Quem treina a cordialidade surpreende-se com alegria. Todos vivem conforme se concentram nos painéis inferiores. Coloque cor e sol nas suas paisagens íntimas e perceberá que todo aquele que ama claridade transita em contínuo dia. Ajude-se a fim de que a vida o ajude a triunfar.
né? Essa é a mensagem de uma das lições, a lição 25 desse livro aqui, Momentos de Decisão, que é um livro, na verdade não é da Joana, gente, eu errei, é do Marco Prisco. E esse livro é maravilhoso, porque traz várias lições interessantes, e esse aqui do auxílio, porque ela fala muito para a gente se amar, para a gente se respeitar, então traz muitas mensagens bonitas para nós. Então era isso que a gente trouxe para hoje, gente. A gente agradece a todos aí a paciência e ainda tem uns tempinhos aí antes da prece final. Patrícia, a Luciene levantou a mão. Ah, é? Então, Luciene, fala aí para nós. Dentro do que você já disse, Patrícia, agora exatamente o que eu ia falar é o que você finalizou. Porque um dos pontos, o antídoto, né, para a solidão, é você valorizar a sua companhia, né, é um dos pontos. E outra é você ser solidário para não se sentir solitário. Exatamente, eu até coloquei esse slide aqui. Então, esse é o trunfo. Então, só depende de cada um sair dela. Exatamente. Está nas mãos de cada um sair dela. Não é? E passar a valorizar a sua companhia, porque a gente sempre pensa na companhia do outro, né? Eu preciso do outro. Mas você não quer ficar com você, como é que o outro então vai ficar? Exatamente. Não é? Mas foi muito bom. Bem isso, mas esse slide aqui eu gosto muito dele, dessa frase, né? O homem solidário jamais se encontra solitário, né? Que é uma frase de Joana de Ângeles. Então, é isso aí. O trabalho no bem vai sempre nos amparar, né? E isso, valorizar o outro, é muito importante, né? E é bem isso, eu gostei dessa sua colocação, se a gente não consegue ficar conosco mesmo, que dirá o outro, né? Então, uma belíssima aí, reflexão para a noite de hoje, né? E é isso. Eu acho que uma coisa que eu lembrei do Tiago, o palestrante falou a vez passada também, foi sobre a questão da gratidão, sabe? A gente tendo gratidão, acho que talvez a gente vai sentir menos solidão também, porque a gente é cercado por Deus e os Espíritos, né? Exatamente. Exatamente. Então, deixa eu tirar aqui da tela, né?